Viajar sozinho faz a gente aprender muita coisa. Durante a minha viagem eu tenho aprendido muitas coisas boas e ruins através de boas experiências e experiências não tão agradáveis assim. E eu quero compartilhar isso um pouco com vocês. Viajar sozinho, uma das primeiras coisas que acontece com a gente é a gente amadurecer em muitos quesitos. Especialmente na parte mental e do raciocínio e aprender a lidar com situações e pessoas que sejam um pouco complicadas. Não à toa que uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui na minha viagem é a não ser tão ingênuo. Quando eu saí da casa dos meus pais, pelo fato de eu estar muito isolado e de eu conviver muito com eles, a vida pra mim era muito fácil. Então eu olhava para o mundo e para as pessoas de forma muito ingênua e confiava com muita facilidade. Eu me abria com muita facilidade para pessoas que eu não conhecia tão bem. Falava dos meus planos, falava o que eu queria fazer, qual que era a minha ideia durante a minha viagem. E tinha tantas pessoas que me apoiaram por conta disso, quanto pessoas que esperavam demais de mim por conta disso e se decepcionavam. E com isso, graças a isso, eu acabava me decepcionando também com certas pessoas que eu confiava, que eu comecei a confiar com muita facilidade, e depois eu percebi que elas não eram, assim, as melhores pessoas do mundo para se conviver ou para se ter por perto. Então, hoje em dia, eu tenho prestado muito mais atenção com as pessoas com as quais eu convivo, com as pessoas que eu conheço, e eu sempre presto mais atenção em quem ela é, a energia que ela tem, e se eu devo confiar nela de imediato ou não. Tanto que as pessoas que eu conheci aqui até agora, eu sempre vou com um pouco mais de cautela. Eu conheço a pessoa primeiro, converso, eu deixo passar uns dias para conhecer bem a pessoa, para saber se eu posso me abrir o suficiente para ela, para falar o que eu acho que é importante. E ainda assim, tem coisas que eu não revelo, porque senão pode dar problema. E com isso, eu aprendi muito a valorizar mais a minha própria companhia, a respeitar muito mais as minhas decisões e o que eu sinto que é o certo ou não. Então, se eu tô em algum lugar que eu acho que não me respeita o suficiente, ou que não me valoriza, ou que simplesmente não me sinto bem em estar ali, eu sinto que tá na hora de ir embora, ou de me despedir de alguém, eu vou. Simplesmente não estou nem aí se a pessoa vai se importar comigo ou não. Porque eu aprendi a simplesmente deixar a pessoa pensar o que ela quiser sobre mim, mesmo que eu me torne o vilão da história. Porque eu valorizo muito a minha própria energia, o meu tempo e principalmente o meu dinheiro. Então, se eu tô num lugar que eu tenho que gastar um dinheiro desnecessário, gastar o tempo que pra mim é muito precioso e gastar com algo que pra mim não vale a pena, eu vou embora. Eu não tô nem aí. Eu posso estar numa festa com um amigo, ele pode se incomodar com isso ou achar ruim. Eu não ligo. Eu vou embora mesmo assim, eu vou fazer o que eu acho que é o correto pra mim, porque eu me valorizo muito nesse quesito, porque eu aprendi a ser uma pessoa muito mais autêntica comigo mesmo e com a minha intuição, ao que eu acho que é o correto, mesmo que isso vá machucar alguém. Claro, eu não vou fazer nada pra machucar alguém propositalmente, mas se a pessoa achar ruim porque eu estou seguindo a minha intuição e fazendo o que eu acho que é o correto, sinto muito, mas o problema é teu. E seguir a minha intuição é algo que eu demorei um pouco para fazer. Porque por mais que eu tenha vindo com essa intenção, seguindo mais a minha intuição durante a minha viagem, tinha momentos que eu simplesmente não queria escutar. Em que a minha intuição dizia, tá na hora de ir embora, tá na hora de seguir seu rumo. E eu não escutava, eu quebrava a cara. E com isso, eu acabava me machucando muito mais, porém, isso me deixava uma lição muito mais profunda do que se eu não tivesse feito isso. Então esse tipo de situação fez eu amadurecer muito mais do que eu poderia imaginar. É engraçado como somente 3 meses de viagem faz a gente mudar o nosso pensamento, o nosso jeito de ver o mundo de forma completamente diferente, sabe? A gente muda muito nesses 3 meses. Eu até vi no vídeo que eu falo que eu comecei a fazer essa viagem, um cara comentando, falando como que o meu eu do futuro vai agradecer muito por estar fazendo essa minha viagem. O meu eu de agora já agradece muito por conta disso, porque eu tenho aprendido muito mais do que eu poderia imaginar durante essa minha viagem. Eu tenho amadurecido mais, eu tenho me tornado uma pessoa muito mais sábia, muito mais esperta durante tudo isso, durante todas as experiências que eu tenho tido, sendo elas boas ou ruins. Porque no final das contas, o amadurecimento sempre vai vir através da experiência e não de ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Que por sinal é outra coisa que também me ensinou bastante. O resultado que a gente quer, que a gente espera ter, vai vir através de esforço. Não tem jeito. Eu saí de casa muito com a ideia de que o universo vai trazer as oportunidades corretas, vai trazer as pessoas corretas, no momento correto, né? E é só eu esperar e acreditar que tudo vai fluir perfeitamente. Sim, em parte isso acontece. Eu tenho tido muitas experiências através de pessoas que apareceram no momento certo, tem me ajudado muito durante essa minha viagem, mas não em outro lado, porque se eu não fizer o movimento correto para eu alcançar os meus objetivos, não vai mudar nada. Por mais que venha uma boa oportunidade para mim, se eu não me movimentar, se eu não fizer o esforço correto, nada vai mudar. Não à toa que eu comecei recentemente a fazer os meus vídeos aqui no YouTube, porque eu queria fazer os vídeos
somente quando eu chegasse num lugar certo, ia fazer um mega vídeo falando da minha viagem. Mas eu percebi que eu precisava me movimentar, eu precisava ter um trabalho, um serviço, alguma coisa que me colocasse uma rotina para eu começar a trabalhar de fato. E como isso aqui é algo que eu sempre quis fazer, então, bom, por que não começar a fazer através disso, né? Me aventurar um pouco mais e aprender através dos meus erros, dos meus vídeos até, e começar a fazer as coisas movimentarem, acontecerem de fato. Não à toa, quando eu comecei a colocar movimento e a trabalhar de verdade, as coisas começaram a acontecer e começaram a me levar para lugares que eu gostaria de ir. Quando eu comecei a trabalhar por aqui, a fazer os meus vídeos, eu tive que sair do lugar que eu tava e vir pro hostel. Vindo para esse hostel, foi eu mandar mensagem no Worldpackers para querer ir para Ouro Preto. No mesmo dia eu já fui aceito para poder ir para lá. No caso, quando você assistir esse vídeo, capaz que você já esteja indo, por causa que, se der certo, esse vídeo aqui vai estar saindo no sábado. E no sábado de manhã eu vou estar indo para Ouro Preto. Então assim, as coisas vão acontecendo, vai fluindo com muita facilidade quando você começa a colocar movimento, a fazer a sua parte, e o universo começa a te entregar as coisas com mais facilidade. É o que eu tenho aprendido mais durante todo esse meu processo. E o último é sobre isso, sobre as pessoas certas aparecerem para você no momento certo. Eu tenho encontrado muitas pessoas por aqui que têm me dado muitas dicas, que têm me ajudado bastante. Até os donos aqui do hostel, eles têm me dado várias dicas do que eu posso fazer em Ouro Preto, até pela cidade, coisas que eu posso explorar, falando de experiências que eles tiveram e que me dá uma boa noção do que eu posso aprender com eles e do que eu posso fazer durante a minha viagem. E até mesmo os amigos que eu tenho feito por aqui, né? Uma amiga que eu já tinha por aqui, que é a Josi. Oi, Josi, sei que você tá assistindo esse vídeo. Beijos. Ela tem me ajudado muito durante essa minha viagem, eu não esperava por isso. Eu esperava encontrar com ela algumas vezes, sair por aí, passear e tal, mas ela tem me ajudado muito, especialmente na parte financeira, que ela não me deixa pagar nada. E isso me dá uma agonia. Jesus amado. Mas ela tem me ensinado muito a ser mais generoso, a não esperar nada de ninguém, a fazer realmente de bom grado. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre fiz as coisas de bom grado. Durante a minha viagem, eu às vezes encontro uma pessoa ou outra necessitada, que também precisa de um dinheiro, de uma comida, eu tento ajudar ela de alguma forma. Eu pago uma comida pra pessoa, eu dou um dinheiro pra ela, mesmo comigo tendo pouco dinheiro. Eu tenho aprendido a me soltar mais, a ajudar mais as pessoas sem esperar nada em troca, porque eu sei que em algum momento o universo vai me retribuir de alguma forma. Quando eu falo universo, eu também falo Deus, tá? Isso pode ser, vai de cada um. Universo, Deus, vocês falem como você quiser. Eu gosto de falar universo porque é como eu aprendi. Então essa viagem tem me ensinado muito sobre amadurecimento, sobre crescimento, sobre me tornar uma pessoa melhor a cada dia e a não me importar com o que os outros vão pensar, se eu vou me tornar o vilão da história, que seja. Se eu tô num lugar que não me agrada, eu vou embora e eu não tô nem aí. Se eu não quiser mais amizade com alguém, eu vou falar pra pessoa. Então eu tenho me tornado uma pessoa muito mais cara de pau, né? Tem até um rapaz aqui, que eu no voluntariado, que eu conheci ele ontem, e que uma coisa que eu gostei bastante é o fato dele ser muito cara de pau. Ele consegue puxar assunto com muita facilidade. Ele chega lá, ele fala, ele pergunta se tem trabalho, se ele pode fazer isso ou aquilo. Ele se mostra disposto a fazer essas coisas e eu fico impressionado porque eu não fiz isso durante a minha viagem inteira. As pessoas vão aparecer durante o nosso caminho e eu vou aprendendo somente de observar cada detalhezinho que elas têm, sabe? Pra me oferecer de aprendizado, de experiências novas. Então eu tô muito curioso agora, como é que vai ser em Ouro Preto? Vou ficar um mês por lá. Quem sabe eu moro por lá, eu não sei. Quem sabe seja a cidade certa pra mim. Então eu tô bem animado pra isso. Vamos ver. Quando eu chegar lá, quais trabalhos eu vou fazer. Eu quero começar a me aventurar por lá. Fazer trilha. Fazer uns vídeos fazendo trilha. Seria bacana. Eu acho que o mais importante, uma coisa que eu mais tenho aprendido, segue a tua intuição. Não importa o que tua mente vai te dizer. Se a sua intuição, se o seu corpo, se o seu coração tá falando pra você fazer algo, mesmo que seja meio contraditório, mesmo que vá contra o que os outros pensam, ou o que você tinha planejado, segue a tua intuição. Senão você vai quebrar a cara e você vai se machucar pra valer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei de falar sobre isso. Falar um pouco mais da minha viagem. Eu com meus roteiros aqui bacana, tá? Roteiro não. As ideias de vídeo pra trazer pra cá. Ok? Me segue aí e vejo você no próximo vídeo. Ok? Tchau. Troquei de ambiente. Tô do lado de fora. Então se tiver mais barulho, a culpa é minha. Muita coisa. Meu Deus do céu, quanto barulho. Por mais que leve tempo. Parem de buzinar, eu quero gravar vídeo. Ou em alguém, ou em algum lugar. Ai. Eu não consigo gravar num lugar tão barulhento assim.